Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho de genética de populações. Eu sei que a matéria já dá uma assustada. A questão matemática mesmo, eu vou colocar um vídeo que eu achei no YouTube em que ele vai conseguindo fazer as etapas, né, dentro de um quadro. Eu achei que é a melhor forma, né? Eu vou falar mais um pouquinho a questão teórica, né? Então, a genética de populações, ela estuda as frequências de genes nas populações e os fenômenos que vão modificar essa frequência. Então, quando a gente trabalha, né, a questão de extinção de espécies, essas modelagens que são feitas, né, essas matemáticas que conseguem prever a extinção de espécies, ela está muito ligada a essa questão dessa genética de populações, né? Então, uma população, essa genética trabalha com... Essa genética popular trabalha com populações que estão em equilíbrio, né? Quando o conjunto gênico permanece constante e não há modificações ao longo das gerações, né? Então, normalmente a população é grande, os cruzamentos ocorrem ao acaso, sem segregação entre os indivíduos, e existem fatores externos que alteram, então, o seu conjunto. Não existem, né, fatores externos que alteram o conjunto gênico, como as mutações, a seleção natural, imigrações. Uma população está em evolução quando o conjunto gênico sofre modificações ao longo do tempo. Então, essa matemática aqui desse equilíbrio entre a questão dos genes dominantes e recessivos, eu coloquei uma apresentação para vocês do YouTube, eu vou colocar logo depois dessa. Tá? Para vocês entenderem como que se dá essa frequência de azão-azão e azão-azinho, tá vendo? Os alelos, mas ele explica de uma maneira que eu não conseguiria fazer da mesma forma, tá? Então, hoje a gente vai falar aqui só o finalzinho, que são os fatores evolutivos, né? São aqueles, então, que vão alterar o conjunto gênico de uma população ao longo das gerações. Então, consanguinidade, tipo de população, mutação, seleção natural, fluxo gênico e oscilação gênica, né? A consanguinidade são os casamentos consanguíneos, né, que ocorrem entre parentes, primeiro e segundo graus, como os irmãos e primos. Isso leva, então, a um aumento dessa frequência de determinado genótipo, que se manifesta com maior frequência, então, e aí pode fazer com que haja, então, uma alteração na genética e, assim, essa população, então, venha num declínio, né? Então, espécies que começam a ter um número de indivíduos muito baixo, elas são fadadas, então, a ter uma consanguinidade, né? Não existe como não ter, então é primo, né? Então isso faz com que alterações cromossômicas começam a ocorrer. Então, tem, por exemplo, uma espécie de arara no Pantanal, uma arara azul, uma ararinha azul, ela está fadada a ser extinta, porque ela tem um grupo dela é muito pequeno. Então, não existe, todas as espécies que ali vivem, elas têm consanguinidade. Então, isso faz com que essa genética dessa população seja muito restrita, né? O tamanho da população, que é o que eu estou falando, né? Em pequenas populações, a eliminação de uma das famílias que tem a predominância de certos genes comparada com outras, restringe o tamanho do conjunto gênico e altera, então, essas frequências gênicas. Assim, uma pequena vila onde os casamentos consanguíneos são comuns, se ocorrer a eliminação de uma família, o resultado será a alteração de todo um equilíbrio gênico local. Então, quanto menor essa população, gente, menor é a frequência, né? Então, assim, essa população tem que ser muito grande, né? Isso causa o efeito fundador, o princípio do fundador, que acontece quando poucos indivíduos fundam uma nova população, né? Quando se ocorre um gene até então ausente no local, pode começar a se fazer presente, né? O outro fator, então, é a mutação, que é um fator evolutivo que aumenta a variabilidade genética nos seres vivos e, consequentemente, das populações. Então, existem mutações... Na verdade, a maioria são mutações que são benéficas, né? A mutação faz com que venha, então, a seleção natural, né? A taxa média de mutação na população é cerca de 1 em 100 mil. Embora, aparentemente, ela seja insignificante, ela pode ser considerada uma taxa aplicada individualmente aos genes e que a cada novo gameta transforma alguns milhares de genes. Então, a mutação passa a ser extremamente significativa. Então, parece um número pequeno, mas ao longo do tempo, essa mutação é muito benéfica, né? Uma vez que a gente está falando em frequências, né? E a seleção natural
que são a quais as mutações são mantidas ou elas são eliminadas. Então, ocorre uma mutação. Se essa mutação ela é benéfica, então se ela atua beneficiando esse organismo, então a seleção natural atua, né? Se as novas características favorecem a sobrevivência e a mutação tiver ocorrido em gametas, o gene passa a ser transmitido nos dependentes. Uma vez que a mutação fez com que esse organismo sobreviva, o organismo que não fez a mutação, provavelmente ele não sobreviveu. Então, essa alteração gênica, essa alteração cromossômica, através da mutação, ela selecionou, fez com que esse organismo sobrevivesse, né? O gene passa a ser transmitido aos seus descendentes. O fator evolutivo diminui a variabilidade genética se o gene for mais adaptativo do que o seu alelo azinho. O processo de seleção tende a fixá-lo na população e eliminar o gene menos adaptativo, né? Observa-se então que ao passar de gerações a frequência de azão aumenta e a de azinho diminui. Então a gente está falando aqui que a seleção natural ela atua geneticamente, né? Então, que essa genética de populações que a gente está falando, ela é super importante, porque Darwin, quando ele criou a seleção natural, ele não imaginava o que era dentro da questão genética, mas ele conseguia visualizar, né? Ele via no bico dos passarinhos que ele observou em ilhas diferentes então, assim, ele não conseguia dizer o que estava acontecendo geneticamente, que é super claro para a gente, mas ele conseguia visualizar. E hoje a gente consegue entender o que isso é dentro da questão matemática, né? E a outra coisa é o fluxo gênico, né? Emigração ou imigração de indivíduos em determinados lugares, causando então alteração das frequências do conjunto gênico local. Então vamos pensar que a gente tem um grupinho ali de genes, né? Se um gene diferente chega, é um fluxo gênico, né? Ou se esse gene sai, ele também está levando isso para um outro lugar, para uma outra população, né? Quando a população está em equilíbrio, né? Então, assim, essas alterações, a emigração e a imigração de indivíduos determinam as alterações da frequência. Então, exatamente, esse fluxo, né? Essa população que está em equilíbrio, ela não é muito viável, ela não existe quase, né? Tipo, esses fatores evolutivos, eles sempre existem, afinal de contas, a gente não está parado no tempo, né? Então, a genética de populações é uma suposição de um lugar efêmero, é igual quando a física fala no vácuo, né? Desconsidere a velocidade, ou então a pressão do ar, né? Então, assim, é uma coisa meio que impossível, mas a gente precisa criar ambientes ideais para a gente conseguir entender como que se dá a realidade, né? E a oscilação gênica, que é a variação brusca de frequência de determinados genes de uma população. Acontece quando a população é pequena ou não panítica, e a mudança de frequências genéticas ocorre por acaso, como catástrofes grandes, rápidas mortalidades, incêndios, alagamentos, né? Não fruto de seleção natural. Assim, os fenótipos e genótipos, antes raros, podem ter sua frequência aumentada, tá? Então, assim, a aula aqui, essa matemáticazinha aqui, eu vou colocar um vídeo do YouTube que eu achei ideal, achei muito bom, que ele explica muito bem. E aí depois vocês assistem vocês assistem o próximo agora, e aí a gente volta para fazer uns exercícios juntos, tá? Se vocês quiserem parar antes dos exercícios para a gente fazer junto, pode ser também, tá bom? Então é isso, terceiro ano, obrigada, tô esperando vocês no Zap.